nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais um papo de teólogo. Peço para você, se inscreva no canal Beit Lahem, dê o seu like, compartilha com seus amigos. E neste papo de teólogo hoje estaremos falando sobre oração, 5 fases da oração. Oração, nós vimos em Mateus capítulo 6, quando Jesus aqui instrui como que deve ser a oração. Mateus capítulo 6, falando da oração, nós vimos que é a continuação do capítulo 5 de Mateus, do Sermão da Montanha, onde ele fala ali das bem-aventuranças, e também nós vimos que fala da oração e do jejum. Então nós vamos falar aqui na oração. Ele usa aqui no capítulo 6 o versículo 6, dizendo assim a palavra de Deus: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Eu já comentei num outro assunto sobre papo de teólogo, onde tiver 2 ou 3, foi bastante ali, nós comentamos sobre este assunto, que é as testemunhas, mas neste, sobre oração, ele nos instrui: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, ora a Deus, conversa com Deus, tem a tua intimidade com Deus, e Ele te vê. Ele não só te ouve, mas Ele te vê e Ele te recompensará. Ele sabe a tua necessidade. E nós vimos na oração, neste ponto aqui do capítulo 6, ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Nós, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vimos que Eliseu, quando chega ali uma viúva que tinha 2 filhos, nós vimos que ele trata diferente essa situação. Ele diz assim para esta viúva no capítulo 4, entra na tua casa e fecha a porta sobre ti. Ele não mandou ela fechar a porta da casa, mas mandou fechar sobre ti. É diferente, é uma linguagem judaica, aonde eles tratam, no judaísmo, fecha a porta sobre ti, quer dizer, tem algumas coisas na nossa vida que nós temos que acertar. Tem algumas coisas que não está correto e que nós temos que ter um conserto com Deus, que é o perdão, é alguma coisa que está acontecendo e nós temos que fechar a porta sobre si. Quer dizer, nós temos que tratar com Deus este assunto, e ela ali entrou e fechou a porta sobre ela e sobre os filhos dela. A Bíblia não relata a oração desta mulher, a Bíblia não relata o que eles conversaram, o que os filhos conversaram e que falaram com Deus durante essa oração, mas essa oração foi uma oração poderosa, porque foi uma oração onde Deus supriu a necessidade desta família. Então, aqui hoje, nós estaremos neste papo de teólogo falando sobre as 5 fases da oração. E o Pai Nosso é uma parte de um livro chamado Livro da Oração dos Judeus, que é o Sidur. O Sidur, ele dá todas as regras e ele trata da oração, como deve ser feitas as orações, como deve ser as orações da manhã, as orações do sabate e todas as orações da lua nova, e também ele trata de regras e de liturgias de oração. Mas os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. A primeira é 9 da manhã, que é a terceira hora, depois a 6ª hora ao meio-dia, e também na 9ª hora, que é às 15 horas. Às 18 horas começa
a primeira vigília da noite. A noite ela é dividida em 4 vigílias e a primeira vigília começa às 18 horas e é de 3 horas cada vigília. Nós vimos no capítulo 14 de Mateus, quando Jesus ele fala aos discípulos que eles atravessassem, que ele ficaria orando. Nós vimos que ao cair do sol, isto é às 18 horas, e começa a primeira vigília da noite. A primeira vigília da noite começou às 18 horas e vai até 21 horas. A segunda de 21 à meia-noite, às 3 da manhã e das 3 às 6 da manhã é a quarta vigília e última vigília. Jesus ele ora das 18 horas até a quarta vigília, isto entre 3 e 6 da manhã. Jesus aproximadamente orou ali 11 horas a 11 horas e meia de oração. Fazendo essa pequena oração de 11 horas e meia, ele sai caminhando sobre as águas. A oração tem poder. Hoje nós estamos passando por uns momentos onde as pessoas são egoístas, pessoas estão mais preocupadas com eles e não estão preocupados com o semelhante, não tem estas orações pela família, pelos parentes, pelos vizinhos, pela igreja, pelo seu estado, pelo seu município, pelo seu país, pelo mundo. Nós chegamos na igreja e às vezes ouvimos as pessoas estarem orando, e quando elas começam a orar, elas dobram o joelho e já começam a pedir a Deus. O problema é resolver a situação deles. Então, umas orações egoístas, onde querem que Deus resolva imediato aquilo que eles estão passando. E quando Deus não resolve, ou quando Deus ele coloca no momento certo, na hora certa, dentro daquilo que Deus ele é sua onisciência, onipotência, onipresença, Deus ele sabe todas as coisas, e ele vai colocar no momento correto, na necessidade, para suprir essa pessoa. E essas pessoas com ansiedades, elas entram já pedindo a Deus. E na realidade nós oramos como Jesus ele ensina. Jesus Cristo, na oração modelo, que é o Pai Nosso, ela é uma parte do Sidur, do livro de oração. O judeu ele já começa orando e dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Não num céu, mas nos céus, no plural. Então nós vimos que Deus ele está governando em todos a sua soberania em todos os lugares. E os judeus, ele entra com uma oração de exaltação, exaltar a Deus, é a primeira fase da oração, é dizer que ele é soberano, que ele é criador, que ele é poderoso e que tudo está no domínio de Deus, nos céus e na terra, no mundo visível, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Deus ele tem o controle de todas as coisas. E nós vimos que quando nós exaltamos a Deus na primeira fase desta oração, é o reconhecimento que ele pode todas as coisas. No segundo, nós vimos nessa segunda fase da oração, nós vimos que é o perdão. O nosso pecado, os nossos pecados, nós temos que orar e pedir perdão a Deus pelo nossos erros, pelas coisas que nós fizemos, que não agradam a Deus, por coisas que nós não conhecemos, que nós não temos entendimento, sabedoria, e às vezes nós entristecemos a Deus. Então nós temos que pedir perdão por tudo isso que nós deixamos de fazer. Como crentes, como servos de Deus, nós deixamos de fazer. E na terceira fase, nós temos a fase de intercessão. É a fase que nós pedimos pelas pessoas, nós pedimos pelo nosso país, por tudo que nos cerca, nós estamos intercedendo nos momentos difíceis, como nós estamos passando no mundo hoje de pandemia. Nós temos
que interceder por as pessoas que estão nos hospitais e estão passando por momentos difíceis, as suas famílias, a situação econômica e política dos nossos países, do planeta. Então nós temos que ter a oração de intercessão. E depois nós temos a oração a fase de petição, onde nós pedimos a Deus, onde nós temos as nossas limitações, nossas fraquezas, aquilo que nós não alcançamos, e nós temos o entendimento que Deus ele opera no impossível. E você que está nos assistindo neste momento, Deus opera no impossível, aquilo que você não consegue alcançar nesta fase da oração, a quarta fase da oração, que é de petição. E nós temos a quinta e última fase, que é a de agradecimento, agradecer a Deus. Os judeus, ele tem as 3 orações durante o dia, as 4 vigílias da noite, mas eles têm chamado no Sidur, que são as rezas da manhã, ou as orações da manhã, e nessa oração da manhã é quando se abre os olhos e ele senta à cama, e ali ele fica um tempo, aproximadamente 7 segundos, onde ele abre os olhos e ele reconhece que nós podemos respirar. No tempo de pandemia, que este vírus impede a respiração, nós podemos agradecer a Deus que nós podemos respirar, que nós podemos abrir os nossos olhos, que nós podemos contemplar tudo que Deus tem feito e que Deus tem acrescentado à nossa casa, que Deus tem abençoado o seu lar, que Deus tem te dado um trabalho, que Deus tem cuidado da sua família, esta fase da oração de agradecimento, que você tem a roupa que você veste, que você agradece a Deus, o lar, esta cobertura, este teto que você tem, é a fase de agradecimento a Deus pelo alimento, por tudo que Deus tem alcançado a você, até as coisas que você não consegue enxergar no mundo espiritual, as batalhas que Deus tem te defendido, tem te guardado e você não tem visto, mas você agradece no mundo espiritual, invisível, sobrenatural, o que Deus tem guardado, a tua vida, a tua família, os seus. Nós te agradecemos, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Não se esqueça dessas 5 fases da oração e fique sempre observando para que você use estas fases para alcançar o teu objetivo. Que Deus te abençoe, e no próximo Papo de Teólogo nós estaremos falando de assuntos importantes. Fique com Deus, dê o seu like, compartilha com seus amigos e também se inscreva no canal Beit Lahem.